eu vou tentar repetir boa parte do que a gente fez, para que fique, né, que tenha dado tempo de amadurecer um pouco a ideia, tá? Então, a gente vai discutir, são as cadeias a tempo contínuo, tá? As cadeias de Markov em tempo contínuo, ou seja, o nosso espaço de estados é como antes, um conjunto finito ou infinito enumerável, né? Só que a diferença é que agora as nossas variáveis aleatórias, que constituem o nosso processo, elas estão indexadas por um tempo que varia no contínuo, t maior ou igual a zero, tá? Então, essa é uma diferença fundamental, tá bom? Mas nós vamos assumir as duas propriedades que a gente já tinha falado antes, né? A propriedade de Markov, né? Que diz que se eu conheço o meu processo num tempo S, o futuro só depende, a distribuição para o futuro só depende desse momento. Ou seja, toda informação que eu tenho sobre o passado se torna irrelevante. E isso está escrito aqui nessa condição que está aqui, né? Que fica definida aqui, tá bom? Então, ela está dizendo exatamente isso. Eu tenho S e T são quaisquer, então, meu S aqui representa o presente. Eu tenho qualquer informação sobre o passado, por isso que está dito qualquer que seja o K, mas como o tempo é não enumerável, eu tenho que fixar alguns desses casos, mas o K é qualquer, né? Qualquer número, qualquer informação que eu tenho aqui no passado, o número delas, né? Uma informação que eu diga o que está acontecendo no passado, né? Vai ser, não vai influir na distribuição condicional, tá? É isso que estamos dizendo aqui. Então, eu estou dizendo que o meu processo passa por aqui, etc. No tempo S, ele está em I. A probabilidade que no tempo S mais T esteja em J, isso aqui tudo é irrelevante. Tá? Isso que está dizendo essa propriedade. Tá bom? Bom, a outra propriedade é que é homogêneo no tempo, né? A transição de S para S mais T não depende do S. As probabilidades de transição não dependem do S, só depende do T. Tá? Isso, então, está escrito aqui nessa segunda propriedade, que nós estamos chamando de homogeneidade temporal. Tá? Então, de S para S mais T é a mesma probabilidade que de 0 para T, qualquer que seja o S e o T. Tá bom? Então, isso nos diz que a gente tem uma função do tempo, que são as probabilidades de transição durante um intervalo de tempo T. A probabilidade de transição em um tempo T. Então, para cada T, P, quando eu penso I e J, os argumentos da minha função, né, que estão aqui I e J, I é onde eu estou, J para onde eu vou, né, forma uma matriz estocástica. Então, para todo T, P de T é uma matriz estocástica com entradas em S. Né? Como a gente tinha no tempo discreto. A diferença fundamental é que no tempo discreto você tinha uma unidade de tempo 1, qualquer outra era múltiplo dessa, de modo que tudo ficava descrito pela transição em passo 1. Agora não tem isso mais, tá? É contínuo, tá bom? Então, mas o que você tem é que, se eu pensar nessas probabilidades de transição, eu posso sempre calcular, decompondo, né? Se eu quero olhar, passar de I para J num tempo T mais S, eu posso sempre decompor de acordo com aonde eu estou no tempo T e escrever essa equação. É exatamente o mesmo argumento que a gente havia usado para o caso finito. Tempo discreto, né? A mesma coisa. Você está aqui no tempo zero, você está em I, no tempo S mais T, você está aqui
e J, que é calcular a probabilidade de I para J, S mais T, você pode pensar, bom, eu olho no tempo S, eu tenho que ir de I para algum K no tempo S, e depois de K para J, né? E esse K eu tenho que somar sobre todas as possibilidades. Então, isso fica exatamente aquilo que está escrito ali, né? Você vai ter P de I, J de S mais T, escrito como uma soma, onde você vai variar o K e vai variar no S fixado aqui, né? Então, é exatamente isso que está aqui. Deixa eu mudar um pouquinho aqui, está muito grosso. Tá bom? Que é essa equação que está aqui. E essa equação, agora, você pode pensar analiticamente como dizendo exatamente isso. P de T mais S é P de T vezes P de S. É óbvio que é a mesma coisa que P de S vezes P de T, porque basta você trocar a ordem aqui, né? Então, onde esse vezes quer dizer o produto das matrizes, né? Isso que você está vendo aqui é exatamente o produto matricial usual, né? E P de zero é a identidade, né? Essa equação aqui é aquilo que você já conhece como Chapman-Kolmogorov, que a gente já usou antes, só que no nosso tempo era discreto, né? Então, você tem aquilo que se chama um semigrupo, só porque tem essa propriedade. P de T mais S é P de T vezes P de S, né? A valor, matrizes estocásticas, tá? Essa é o nosso... que vão descrever as probabilidades. Mas, por enquanto, eu só estou dando uma definição e estou vendo uma propriedade que decorre dessa definição. Eu não estou construindo nada, nem aqui, só estou vendo isso, né? Também decorre da definição que se eu tiver uma distribuição qualquer inicial, vou chamar de mu zero, zero então representa tempo zero, então vai ser uma distribuição de probabilidade em S, então vai ter mu zero de I variando em S, e a soma é 1. Tá? Se essa for a sua distribuição inicial, então a distribuição no tempo T, a probabilidade está em J no tempo T, você pode calcular fazendo a mesma soma que acabamos de fazer, né? Eu vou somar todos os possíveis valores de I, depois eu tenho que passar de I para J em T unidade de tempo, e isso me diz que eu tenho essa equação aqui, exatamente como a gente tinha no tempo discreto, só que vale para todo o tempo, mas é a mesma coisa. Também é evidente disso que a gente acabou de falar, que se a gente tiver mu zero, que é a distribuição inicial, e todas essas P de T, né, eu vou poder calcular a probabilidade de qualquer evento que envolva um número finito de instantes. Aqui diz, no tempo T1, eu estou em 1. Depois, no tempo T2, eu estou em I2, etc. No tempo TK, eu estou em IK. Eu peguei esses T's, assim, crescentes, né? Então, eu vou dizer que o meu processo vai passar por I1 no tempo T1, por I2 no tempo T2, etc. E eu posso calcular isso simplesmente fazendo essa soma que está aqui, né? O I0, não está dito quem é o I0 aqui, né? Já que não tem o zero, desculpa. O T igual a zero, vamos dizer que não está aqui nesse meu evento, por acaso, que eu poderia ter posto. Como ele não está, eu tenho que somar, estou somando todos os possíveis valores para o T0, né? E depois eu tenho que passar desse valor aqui, que é arbitrário, que eu estou somando, para I1 em T1, depois eu tenho que passar de I1 para I2 num tempo que é T2 menos T1, etc., etc., até TK menos TK menos 1, de K menos 1 e K. Então, essa fórmula é exata, não tem nenhuma grande novidade, né? Esse argumento é o mesmo que a gente já usou para a cadeia tempo discreta. Simplesmente eu estou usando a probabilidade condicional em cada etapa, né? Porque quando eu disser a probabilidade XTK igual a IK, dado todo esse outro, tudo isso que está aqui, só vai importar que no tempo TK menos 1 ele está
em IK-1. Então, ele vai ter que passar, vai ser essa a probabilidade condicional desse evento aqui, condicionado nesse que vem até aqui, né, sem o último, tá bom? Então, fica essa fórmula que a gente já está cansado de saber de alguma forma, porque é mais ou menos a mesma coisa que no tempo discreto, tá? Então, uma coisa que decorre imediatamente da equação que a gente tem aqui em cima, né, dessa equação, é que se eu conhecer P de T em algum intervalinho, não importa quão pequeno seja, eu conheço a função P de T para todo T, né? Porque se eu conheço P de T no intervalo, não é só no tempo, né? Eu conheço P de T para T aqui, né? Escrevi errado. Aqui, né, num certo intervalinho, T0. Então, T0 é uma coisa qualquer, positiva, claro, né? Tá aqui o T0. Eu conheço o P de T aqui dentro, obviamente, usando essa equação, eu vou até 2T0, até 3T0, etc., até qualquer T. Então, isso decorre imediatamente. Mas o que a gente gostaria de ver e entender é que, de fato, eu não preciso tanto, ao menos com certa regularidade, que, de fato, bastaria eu conhecer, de alguma forma, a derivada do P de T em T igual a zero, porque P de zero é a identidade, né? Eu quero conhecer P de T num intervalinho arbitrariamente pequeno à direita do zero, né? Porque só estou evoluindo tempos maiores ou iguais a zero, sugere que se eu conhecer a derivada no zero, talvez eu possa resolver. Mas não é óbvio, né? Porque é uma função de T. Eu conhecer a derivada em um único tempo não era tão óbvio que seja suficiente para determinar, né? Porque essa propriedade aqui é uma propriedade bastante forte, mesmo que tenha algumas condições de regularidade. Tá? Então, o que nós queremos é exatamente ver o que a gente precisa, né? Como é que a gente pode descrever P de T em termos dessa derivada. E por que isso? Porque essa seria uma única matriz, né? P de T é uma matriz. Ali, derivada, quer dizer, eu vou derivar cada uma das coordenadas. Vamos dizer que S tenha 30 elementos, vai ser uma matriz 30 por 30, né? E eu vou derivar cada uma daquelas coordenadas em T e calcular a derivada em T igual a zero. Isso vai me daria uma matriz 30 por 30, e eu só teria essa matriz para considerar, né? O análogo da matriz das transições em uma unidade de tempo, no tempo discreto. Tá? Então, se eu puder fazer isso, tem uma grande vantagem que eu vou poder me referir apenas a essa matriz para descrever todo o meu processo. Essa matriz é importante porque ela basicamente vai nos dizer quais as taxas com que as coisas acontecem, né? E a razão pela qual basta no T igual a zero é porque nós estamos supondo isso aqui, homogeneidade temporal também, né? Por isso, tá bom? Então, o nosso objetivo a gente já falou disso na última aula, mas a gente está quase que revisando quase tudo da última aula para que esse tema fique bem firme, tá? Porque ele é importante. Então, vamos pensar num exemplo, e a partir desse exemplo, a gente extrai o caso mais geral, tá? Então, nesse exemplo, eu posso pensar que o meu S é finito, tá? Posso pensar que eu tenho aqui um S... Vocês veem o mouse aqui? Sim. Obrigado. Então, eu tenho um S finito, mas vocês vão ver que o mesmo argumento vale se o S for infinito enumerável, tá? Então, aqui eu coloquei finito só por uma simplificação, mas não vai ser necessário, tá? Então, eu estou pensando, eu tenho um S finito, eu tenho um processo de Poisson, tá? Que tem uma certa taxa. Independente do processo de Poisson, eu tenho uma cadeia de Markov a tempo discreto, você vê Z0, Z1, etc., que tem uma certa matriz de transições K.
Tá? Então, K é uma matriz estocástica em S por S. O S for enumerável, não vai ser problema também. Tá? Então, eu tenho essa matriz. Tá? E eu vou supor que N e Z são independentes. Tá? Então, o N é uma questão, uma coisa que vai simplesmente ver quando que pode saltar, e o Z vai dizer como que pode saltar. Tá bom? Então, eu vou exatamente compor os dois processos dessa forma. Eu vou olhar um processo x de t, um processo x de t, t agora é contínuo, que vai ser a cadeia z andando no n de t. Tá? Então, quando o n fica parado, o x fica parado, né? Porque o índice do z não mudou. Aí, quando o índice do n, quando o n muda, o índice do z muda, o x muda. E assim vai. Tá? Então, esse é um processo que simplesmente é assim. Se eu olhar os tempos de salto do Poisson, né, os que a gente chamou os instantes de ocorrências do Poisson, né, a gente falava assim, então esse S1, S2, etc., a gente sabe bem como eles são somas de variáveis I e D exponenciais. Né? O Sn tem N variáveis. E o meu processo vai ser simplesmente isso, vai ser o xt vai ser igual à posição inicial, que vai ser Z0, né? Até antes do S1. Quando chegar no S1, ele pula para Z1. Aí ele fica no Z1 até S2. Quando chegar no S2, ele pula para Z2 e assim sucessivamente. Então, eu tenho um processo bem definido e não é um grande problema a gente ver que ele vai ter a propriedade de Markov. E o motivo pelo qual ele tem a propriedade de Markov é porque o N tem a propriedade de Markov e o Z também. Mas o N seria a coisa que poderia dar alguma dificuldade adicional para vocês, né? Então, é importante entender o porquê da propriedade de Markov. Tem a ver com o fato que os tempos entre os S's, né, são exponenciais. Então, quando ele pulou para ele pulou aqui no S1, né, vamos dizer, pulou aqui no S1, né, e aqui está o S2, aqui ele pulou para alguma coisa, algum estado, você pode esquecer, se você olha um certo T qualquer, e ele ainda está aqui, né, ele está nesse estado, você não importa nada mais sobre o passado, não importa quanto tempo ele está. O tempo que falta para acontecer, S2, continua sendo uma exponencial de taxa lambda. Esse aqui é o ponto essencial da propriedade de Markov. O tempo é uma exponencial. O tempo entre saltos do Poisson são exponenciais. Né? É o que garante a propriedade de Markov. Então, devido a isso, e devido ao fato que o Z é uma cadeia de Markov, então para onde você vai saltar só depende desse estado aqui que você está, né? Esse é mais simples. O que é mais importante ressaltar é isso. A razão pela qual esse aqui vai ter a propriedade de Markov é a mesma pela qual o N, o Poisson, tem a propriedade de Markov. Né? Tá bom? Então, o seu processo vai ser simplesmente isso, né? Ele vai ficar no Z, no Zn, entre Sn e Sn mais 1. Então, vamos dizer que os S estejam desenhados assim, e o seu processo fica no Zn, entre um e outro. Nota que pode acontecer um S e o processo não pular. Eu exemplifiquei aqui Z6 e Z7. Né? Eu simplesmente, por que pode acontecer? Porque a minha cadeia pode ter uma probabilidade positiva na diagonal. K de II pode ser positivo. Então, eu tocou o relógio do Poisson e eu acionei a minha matriz K, mas eu estava num certo estado e saiu K daquele estado, K de II. Saiu com aquela probabilidade, então eu não salto, tá? Mas a figura é essa, e então isso certamente está bem definido. O que significa ver que esse processo está bem definido? Significa simplesmente ver que eu posso definir para todo T, né?
Então, todo T vai estar em algum desses intervalos aqui, e só num, obviamente. Que é só num, é claro, porque esses intervalos são disjuntos. Mas que ele vai estar em algum desses intervalos é o fato que o Sn converge, isso que está aqui, né? O Sn vai para o infinito, né? Então, lá pelas tantas, dado um T qualquer, lá pelas tantas, vai ter um N em que o T vai estar assim, acima do Sn e menor que o Sn mais 1. Tá? Então, isso define muito bem, de modo claro, um processo. E que ele tem a propriedade de Markov, decorre disso. Se você você está olhando um T qualquer, o T está entre isso aqui, você está naquele tempo T, o tempo que falta, né, S2 menos T, ainda é uma exponencial. Né? Aquela propriedade da exponencial que a gente viu. Então, isso é o fundamental. Bom, então, para esse processo, vamos calcular o P de T, que a gente falou aqui, só para a gente entender como que ele é construído. Tá? Esse processo está bem definido, concretamente, definimos explicitamente, em cima do Poisson e da Z. Então, se a gente quer essa conta, a gente já fez na aula passada, mas eu vou rever aqui porque ela é importante. Tá? Então, eu quero calcular, né? Calcular a probabilidade de passar de I para J em T unidades de tempo. Tá bom? Então, eu quero isso. Isso aqui é a mesma coisa, noutra notação. PI de XT igual a J. Então, esse Izinho aqui representa a condição inicial, X0. Tá? Usando a notação que a gente admitiu lá no começo do curso. Tá bom? Isso é simplesmente outra anotação para isso. E aqui também uma terceira anotação, só para dizer que estou falando da mesma coisa. Então, isso é a probabilidade condicional de passar de I no zero para J no tempo T. Probabilidade xt igual a J, dado que x0 é igual a I. Então, como é que eu vou calcular essa probabilidade? Bom, tem que olhar a minha definição do x. O x é o z andando de acordo com o relógio do n. Então, eu tenho que decompor de acordo com o n e colocar o z. Se o nt for n, eu tenho que usar zn. Tá? E aqui entra extremamente, então, essa probabilidade eu posso escrever assim, né? Certo? Em princípio, eu poderia escrever assim, é a soma da probabilidade xt igual a j, vírgula, nt igual a n, dado x0 igual a i. X0 ou z0, nada mesmo. E eu tenho que somar em todo n aqui, né? Então, isso aqui eu estou simplesmente abrindo esse evento de acordo com o valor de n. Então, isso aqui é trivialmente igual a isso aqui. Só o que acontece? O n, o x de t, é definido como z no n de t. Então, se nt vale n, x de t vale zn. Então, eu poderia aqui substituir isso, talvez, deixa eu escrever aqui também, né? Tá, deixa eu escrever aqui desse lado, aqui do lado. Então, eu poderia escrever assim, né? Isso aqui. Não, eu queria escrever aqui, que fica melhor. Deixa eu... Tá? Então, eu poderia, tendo em vista essa definição, eu poderia dizer isso aqui é igual, eu só vou escrever esse termo aqui, né? A soma eu vou deixar de lá. Tá bom, tem uma soma em n, probabilidade de Zn é J, Nt é N, dado x0 igual a I, certo? Aqui é Z0 é a mesma coisa. Tá? Posso escrever assim porque se NT é N, XT é Zn. Agora é que entra coisa importante. Z e N são independentes. Então, essa probabilidade aqui
eu posso fatorar, né? A probabilidade do NT igual a N, que não depende de nada, e a probabilidade condicional do Z, porque o Z depende do Z0. A probabilidade, o Z é uma cadeia de Markov. Então, para calcular a probabilidade em um certo tempo, eu tenho que saber alguma coisa do tempo inicial, senão eu tenho que somar em todos os possíveis valores. Então, fica exatamente esse produto das duas probabilidades. Então, aqui está entrando o fato que N e Z são variáveis independentes, tá bom? Então, a probabilidade de NT igual a N é isso que está aqui, né? Porque NT é um processo de Poisson, tá? E essa aqui é a K, KN, né? Quando eu estou com o mouse assim, vocês estão vendo o mouse? Com essa flechinha? Sim. Ah, tá, porque eu fico em dúvida, às vezes é o mouse ou é a caneta. Tá bom, obrigado. Tá? Então, esse aqui é exatamente isso, e isso aqui é exatamente isso. Então, aqui não tem nada. Aqui houve uma passagem importante, que era o fato que são independentes. Tá? Bom, agora aqui eu simplesmente vou fazer a conta, né? Então, eu coloquei esse n menos lambda t em evidência, porque ele é uma constante, e eu tenho essa soma aqui. Então, não fiz nada aqui, só reescrevi de novo. E aqui também praticamente não fiz nada, só botei essa constante vezes k elevado a n, então virou isso que está aqui, né? Porque é a na n, k na n. Então ficou ak elevado a n. Então k é essa matriz. Né? Isso aqui é uma matriz. Então ficou exatamente essa série aqui, com a entrada ij da matriz lambda tk elevado a n, você está somando em n, dividindo aqui por n fatorial. Então, isso aqui nada mais é do que a fórmula da exponencial, tá? Você conhece para números reais, para matriz funciona da mesma forma, matrizes finitas, então, é a mesma coisa. Então, isso que está aqui, essa série toda, vai ser E na lambda tk. É uma matriz, a exponencial de lambda tk, né? Na coordenada ij. Então, isso aqui é uma anotação para dizer, eu estou olhando a coordenada ij da matriz exponencial, E de lambda t. Essa matriz exponencial está multiplicada por E na menos lambda t. Né? Esse E na menos lambda t, multiplicando aqui, você pode absorver no K, no expoente, e colocar aqui. Então, fica E na lambda, isso aqui, né? Isso aqui, E na T, Q. Onde Q, isso aqui, significa E na lambda T, K, né? E E na menos lambda T, identidade. E isso é igual a isso aqui. Ou seja, aqui eu tenho E a uma matriz, vezes E a outra matriz. Porque eu posso pensar, né? Aqui, eu posso pensar que aqui eu tenho uma identidade. E se você colocar uma identidade aqui, é o mesmo que se você colocar a identidade multiplicando. Eu vou fazer a conta agora, mas é a mesma coisa, né? A gente viu na aula passada. Então, se eu colocar... Peraí, deixa eu explicar aqui de novo, né? Eu vou fazer a conta. Então, se eu colocar aqui uma identidade, ninguém tem dúvida, identidade vezes qualquer coisa é essa coisa, né? Identidade é neutro para o produto. Tá? Mas isso que está aqui, isso que está aí, é a mesma coisa que isso. Identidade. Por quê? É só você fazer a série, né? Isso aqui, eu tenho que fazer n menos lambda t, né? Eu tenho que fazer i menos lambda t i menos lambda t i ao quadrado, dividido 2 fatorial, etc. Mas i elevado a qualquer potência é i. Então, o i fatória põe em evidência e fica exatamente isso que está aqui. Então, como isso que está aqui é a mesma coisa que isso, e aqui eu fiquei essa exponencial vezes essa exponencial. Então, como essas duas matrizes comutam, a identidade comuta com qualquer coisa, né?
fica E elevado à soma, que nem para números reais, né? E elevado a A vezes E elevado a B é E elevado a A mais B. Então, fica exatamente isso que está aqui. Tá bom? Eu só estou recordando aqui, né? Essa conta você pode, deixo para vocês fazerem como exercício. Então, se você tiver uma matriz finita, você pode definir isso aqui, né, exponencial, e você pode verificar isso aqui. Se A e B é igual a B vezes A, então vale que E na A mais B é E na A vezes E na B, que é a mesma coisa que E na B vezes E na A. E a prova é mais ou menos a mesma coisa que você faria se você fosse fazer números reais. Né? Porque qual o problema? O problema é quando você vai fazer A mais B ao quadrado. Né? A mais... Eu fiz o quadrado só porque é a primeira potência, né? Que A mais B ao quadrado, né? Em geral, você vai ter A quadrado mais AB mais BA mais B quadrado. Não é isso? Então, se A e B não forem igual, AB não for igual a BA, já não posso fazer a mesma coisa aqui nos números. Tá? Mas se AB for igual a BA, isso aqui é A mais B ao quadrado. Fica qualquer ordem, eu escrevo A2 mais 2AB mais B2. E assim continuo e vou ver que esse produto funciona. Qualquer ordem que você faça, vai dar na mesma. E a outra propriedade que eu já tinha comentado é essa, né? E elevado a C vezes I é a mesma coisa que E elevado a C vezes I, a identidade. Né? Então, devido a isso, você tem essa conta que a gente fez aqui. Tá? Então, essa convergência aqui é banal, se for uma matriz finita, mas você pode já verificar também, se for uma matriz como essa aqui, mesmo que não seja finita, mas K era uma matriz cuja soma de cada linha é uma constante, né? Porque K é a matriz, a soma em cada linha é 1, tem uma constante aqui, que é lambda T, também vai valer, mesmo sendo uma matriz infinita, tá? Mas, vamos deixar aqui, tá bom? Então, o que nós fizemos foi ver que, para esse processo aqui, que definimos explicitamente, construímos probabilisticamente primeiro, o P de T é esse E elevado a TQ, onde Q é essa matriz aqui. Tá? Essa matriz tem o nome de matriz geradora. Eu não sei se eu escrevi em algum lugar, mas eu deveria ter escrito. Que matriz geradora. Tá? Em geral se fala em operador gerador de um semiduplo. Mas aqui, também se usa essa jargão matriz, né? Porque um operador linear associado a uma matriz. Tá bom? Então, por isso. Então, fica essa matriz, e ela é importante, tá? Ela é extremamente importante. Ela descreve como que o processo muda as taxas, tá? Então, vamos olhar melhor essa matriz. Tá? Mas uma coisa que você vê imediatamente, que se eu pegar uma linha qualquer e for somar, vai dar zero, né? Porque a soma da linha desse é 1, porque cai uma matriz estocástica. A soma da linha dessa também é 1, porque é identidade. Então, a soma em cada linha é zero, tá? Toda matriz geradora tem essa propriedade, tá? Ela não é uma matriz em que as entradas são positivas. Na diagonal vai ter uma coisa negativa. Você vê aqui na diagonal, vai ficar negativo, né? Porque aqui você tem um número, K e I é um número entre 0 e 1, é uma probabilidade. E você está subtraindo 1. Então, esse na diagonal é menor ou igual a 0. Fora da diagonal é positivo, porque esse aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar K e J. Tá? Então, essa matriz geradora, ela tem essa característica. Fora da diagonal é positivo, na diagonal é menos a soma dos outros, de modo que a soma total fique zero. Tá? Então, ele tem esse papel da derivada do P no tempo t igual a zero. Tá?
Talvez esse papel não esteja tão óbvio ainda, mas a gente vai fazer a conta de novo, de outra forma, para você se convencer bem que ela é a derivada. Mas, se não, você pensa aqui, né? Se você tem uma função NATX, a derivada dessa função em t é... Não vamos chamar de x. A. Só não queria usar a letra Q, porque aí eu fico falando Q, você não sabe se é minúsculo ou maiúsculo, né? E na TA, como função de t. Então, a derivada dessa função é A e na TA. Aí, quando eu for calcular a derivada em t igual a zero, vai ficar A. Então, exatamente, a derivada dessa função em t igual a zero é Q, que é o que está escrito aqui. Tá bom? Então, daí também você tem uma outra forma de entender por que a soma tem que ser zero, né? Porque a soma aqui é 1 para todo t. Se tiver bem definido, eu ainda só estou pegando um exemplo, né? Como isso aqui é uma função constante, a derivada é zero, né? Então, a derivada disso aqui vai ficar zero, vai ficar exatamente isso, tá? Então, é uma maneira da gente ver. Agora, eu queria também olhar probabilisticamente, que também já falamos na última aula. Como vocês veem, eu estou praticamente refazendo a aula passada, mas é porque esse pedaço tem que ficar bem claro, ele é importante, então por isso. Então, agora eu quero fazer essa mesma conta, basicamente, essa mesma conta aqui, para esse mesmo processo, esse aqui mesmo, daqui, tá? Vou fazer essa mesma conta. Mas agora eu vou fazer, digamos, mais probabilisticamente, para você entender, né? Para ver por que é a derivada, né? Aqui eu fiz e obtive uma coisa formal, e daí eu digo, isso é a derivada, porque é E na TQ. Agora eu vou fazer a conta, por que é a derivada, fazendo a conta da derivada, né? Então, para calcular a derivada da função, eu tenho que pegar no zero, f de h menos f de zero, dividir por h, mandar h para zero, definição de derivada, né? Então, eu quero fazer esse cálculo. Eu vou fazer, eu tenho a diagonal e fora da diagonal. Vamos olhar aqui fora da diagonal primeiro. Então, eu tenho que calcular PIJ de H. Escrevi H em vez de T, só para lembrar que ele vai ser pequeno, tá? PIJ de H, tá bom? E vamos mandar H para zero. Então, eu quero ver que esse número, isso aqui se comporta como uma certa constante, vezes H, mais um ozinho de H. Então, essa constante é a derivada, né? É como se fosse a taxa com que você passa de I para J. Né? Então, eu vou escrever essa probabilidade, isso é a probabilidade de estar em J no tempo H, dado que estava em I no tempo zero. Então, é isso que está escrito aqui. Está em J no tempo H, dado que estava em I no tempo zero. Então, eu tenho duas possibilidades. O meu N pode ser 1, ou pode ser maior ou igual a 2. Né? Se o N for 1, eu estou escrevendo aqui. Se o N for maior ou igual a 2, estou escrevendo aqui. Mas eu não fiz nada, eu só dividi em dois pedaços. Né? Porque o meu X é o Z de N, X de H é Z de N de NH, no tempo H. E isso aqui é exatamente a probabilidade de XH ser igual a J. Então, fica com essa soma sem nada. Só estou dividindo em dois pedaços de acordo com o valor de N. Bom, mas o que acontece? Que a probabilidade de N de H ser maior ou igual a 2 é um ozinho de H. Né? Isso a gente sabe, é a hipótese H3 do Poisson. A gente provou. NH, probabilidade de NH igual a 1, é lambda vezes H mais um ozinho de H. Maior ou igual a 2 é um ozinho de H. Ozinho de H quer dizer isso, né? Uma função que dividido por H tende a zero, quando H vai a zero. Ou seja, ela vai para zero mais depressa do que H. Mais rápido do que linear, tá bom? Então, eu fiquei com isso. O outro termo, no outro termo aqui,
nesse outro termo aqui, eu vou usar que N e Z são independentes. Então, essa probabilidade, ela fica o produto, né? Fica exatamente a probabilidade de NT, desculpa, H igual a 1, vezes a probabilidade de Z1 igual a J, dado Z0 igual a I. Então, eu estou usando a independência deles. Bom, essa aqui, ela é isso, lambda H mais um Ozinho de H, pela definição do Poisson. E essa aqui, por escolha, isso aqui é o que a gente chamou de K de IJ. Então, ficou isso, lambda H mais um Ozinho de H vezes K, que eu posso escrever como lambda K de J vezes H mais um Ozinho de H, né? Certo? Porque quando eu fizer O de H vezes K, é O de H. Porque quando eu dividir por H, o fato que tem uma constante do lado não atrapalha nada. Então, eu juntando esse O de H com outro O de H aqui, fica um O de H, né? Soma de dois Ozinhos de H, é um O de H, porque o limite da soma é a soma dos limites. Então, ficou isso que está aqui, né? PIJ de H fica igual a isso. Ou seja, quando eu dividir por H e mandar H para zero, vai dar lambda vezes K de IJ, que é exatamente o Q de IJ, se I é diferente de J. Né? Tá? Então, fora da diagonal, a gente verificou que a matriz Q é a matriz da derivada, no tempo t igual a zero. Agora, nos resta ver na diagonal. Então, eu tenho que calcular PII de H. Agora, a minha função no tempo H igual a zero vale 1, não vale zero. Bom, mas isso aqui, o que que era? Eu quero a probabilidade de que x de H seja I, dado que x0 era I. Né? Então, ele pode ser I porque o N é zero, ou que o N não é zero, mas ele é I também. Né? Então, eu posso escrever isso como sendo... É que nem eu fiz essa decomposição aqui, né? Faço aqui também. Ou o N é zero, aqui eu não botei o zero porque era inútil, né? Se eu tenho que ir para um J diferente, o zero não ia aparecer na probabilidade, que é da zero. Tá? Aqui, NH é zero, e aí, automaticamente, o XH vai ser I, ou NH é 1, e o Z1 é I também. Né? Ele pode ter tocado o relógio do Poisson, ter tido uma ocorrência do Poisson, mas a minha matriz K, eu obtive uma coisa com probabilidade K e I. Né? Que a minha cadeia Z pulou de I para I, ou seja, não pulou. E aqui tem o Ozinho de H, que se corresponde, esse aqui corresponde a N de H maior ou igual a 2. Então, eu não estou nem escrevendo. NH maior ou igual a 2, a gente já viu aqui que era 1 de H. Tá bom? Aí eu vou lá e olho de novo o que é cada um desses termos. Esse aqui, NH igual a 0, é isso, né? Não ter, é a exponencial. Aqui, eu, de novo, vou usar que elas são independentes, então, como eu fiz aqui, né? Só que é NH igual a 1 vezes essa probabilidade. Tá? Então, NH igual a 1, aqui eu já tinha dito que era isso, aqui também é a mesma coisa, só que eu estou escrevendo explicitamente o que é. Né? Isso aqui é lambda H mais um U de H, mas eu estou querendo escrever explicitamente. E K de II. Agora, o J é igual a 1. Tá bom? Então, eu fiquei com essa expressão que está aqui. Que, por conveniência, eu sei aonde que eu quero chegar, então, eu vou escrever de modo a ficar visível aquilo que eu quero, né? Então, isso aqui é N menos lambda H. Eu sei que a derivada vai me dar menos lambda H, né? Aqui, então, eu vou escrever, isso aqui eu posso escrever como 1 menos lambda H mais um O de H, né? Porque eu estou simplesmente vendo a derivada da exponencial em H igual a 0. Tá bom? Se você quiser, a expansão em primeira ordem
da exponencial. Então, 1 mais x mais uzinho de x. X é menos lambda h. Tá? E agora esse está aqui, eu não fiz nada, só copiei, aqui tem um uzinho de h. Agora aqui eu faço a conta. Né? Então, 1 vezes 1 dá 1. Aí eu tenho lambda h, que multiplica KI, que é quando eu pegar esse termo aqui e multiplicar pelo 1. E eu tenho também o menos lambda h, né? Menos lambda h multiplicado pelo 1. Também dá h, né? Então, vai ficar lambda h que multiplica essa diferença. Né? Porque tem dois termos com lambda h. Tem o termo KI vezes 1 e tem o termo 1 vezes menos lambda h. Então, ficou exatamente isso. O resto vai ser ozinho de h, né? Porque se eu multiplicar lambda h por lambda h, vai dar h quadrado. Então, é ozinho de h. Então, ozinho de h por 1 é ozinho de h. Então, o resto não interessa. Está aqui, o de h. Então, com isso, eu vejo que quando eu for pegar isso aqui, vou subtrair 1, né? Porque eu vou calcular a derivada, né? Vai me dar exatamente, vou dividir por h, vai dar exatamente lambda, né? Quando eu fizer a derivada, eu vou fazer aqui, né? P, I de h menos 1 e vou dividir por h. Ah, eu vou mandar h para 0. Então, quando eu fizer essa conta, o menos 1, o 1 passa para o outro lado, divido por h, então vai sobrar no limite, né? No limite, vai sobrar lambda k de I menos 1. Vai ficar isso. Que é exatamente a matriz QI, né? Onde é que está a matriz Q? Está aqui a matriz Q, é lambda k menos a identidade. Tá? Então, isso mostra, de outra forma, quer dizer, é meio sem graça a gente fazer a conta, a mesma coisa de mais de uma maneira, mas é para a gente entender bem. Tá? A gente já tinha visto como é importante o N ser independente do Z, mas a gente está verificando aqui de novo. Tá? Então, esse exemplo, que aqui eu coloquei só para observação, para quem ia ler a nota, né, assim, que é o exemplo que a gente está acabando de ver, né, ele se estende para S infinito enumerável, e a matriz Q é isso que a gente está falando aí. Tá? Só que agora, em vez de ser uma matriz finita, é uma matriz infinita, mas não tem nenhum problema. Tá bom? Bom, o meu objetivo é usar esse exemplo para a gente fazer a passagem ao caso mais geral. Então, eu agora vou reescrever o que a gente já falou pela terceira vez, só para poder chegar naquilo que eu quero. Tá? Então, o que nós acabamos de ver foram esses dois limites. Se eu pegar I diferente de J, PIJ de H dividido por H converge a isso. Se eu pegar J igual a I, PI de H menos 1 dividido por H converge a isso que está aqui. Tá? Porque era lambda vezes KI menos 1, que está escrito assim. Mas é a mesma coisa, né? Tem o menos aqui, fica lambda KI menos 1. Tá? E KI, 1 menos KI, é porque eu escrevi assim, para você ver que isso que está aqui, né? Esse número que está aqui é a soma dos termos fora da diagonal. Na diagonal é esse que eu chamei de QIJ, lambda vezes K, e aqui é menos a soma dos QIJs. Para J é diferente de I. QI não defini. Tá? O QIJ, ele tem a interpretação da taxa com que o processo vai saltar de I para J. Né? É razoável isso. Por quê? Porque lambda é a taxa com que ele pode saltar, que é o Poisson. E K e J é a probabilidade com que ele passa de I para J. Né? Então, se você lembrar bem, se você tem um processo de Poisson e você joga uma moeda com probabilidade P, você tem um processo de saltos, né?
com taxa lambda vezes P. Então, exatamente, o P é esse número aqui. Porque ele quer saltar com taxa lambda, tem uma chance de saltar, mas ele só salta com essa probabilidade. Então, essa fica a taxa com que ele salta de I para J. Tá bom? E aqui, esse número que está aqui, que eu estou chamando de lambda I é a soma dos Q e J para todo J diferente de I. Então, lambda I tem a interpretação da taxa com que ele salta quando ele está em I. Né? Porque se você pega e superpõe dois processos de Poisson, a taxa fica sendo a soma. Independente se a taxa é a soma. Né? Se você pega o mínimo de variáveis exponenciais independentes, com taxas lambda 1, lambda 2, a taxa do mínimo é a soma. Então, por isso, lambda I, que é esse número que está escrito aqui, né? Ele vai representar a taxa com que você sai do estado I. Então, você fica em I um tempo lambda I, de exponencial de taxa lambda I. Então, se você for olhar o caso do Poisson, né, e usar essa notação, o caso do Poisson, o Z é trivial, né, porque ele sempre vai dando um passinho para frente. Então, o Z é uma cadeia determinística que vai só dando um passinho para frente. Significa que o K de I para I mais 1 é 1. Tá? A cadeia que dá um passo para frente sempre é essa. O S é todos inteiros não negativos. O K faz isso. E a única coisa que tem é a taxa do Poisson. Né? Cada vez que o Poisson toca, ele dá um passo para frente. Toca o relógio do Poisson, dá um passo para frente. Isso é o Poisson. Né? Então, a sua matriz Q, se você usa essa fórmula, ela é simplesmente isso, uma matriz que tem menos lambda na diagonal e mais lambda na diagonal acima dela. Então, cada linha tem um menos lambda e um lambda. Menos lambda, lambda, menos lambda, lambda. Né? Essa vai ser a matriz geradora do processo de Poisson. Tá? Que é um caso particular do que o que a gente estava vendo. Que a matriz K não tem muita graça. Tá bom? Bom, então agora eu quero pegar essas duas coisas que estão escritas aqui e olhar essas coisas de modo mais geral. Ou seja, eu não vou pensar que o Q de J é uma lambda vezes K. Eu tenho números Q e J, eu tenho números lambda I, dado por isso. Tá? Então, a minha hipótese agora, generalizando isso que a gente fez, seria isso aqui. Eu vou pensar como que eu posso descrever, como que eu posso construir, como que eu posso descrever, baseado apenas nessas características, que são, vamos dizer, as taxas com infinitesimais. Aquilo que, a taxa com que alguma coisa acontece, né, num intervalinho de tempo, taxa é isso. Tá bom? Então, eu vou supor que P e J de H dividido por H, quando I, aqui deveria dizer I diferente de J. J, escrevi, né? Esqueci de escrever. Tá? Para todo I diferente de J, isso aqui acontece. Tá? E quando eu estou olhando o termo I, eu tenho isso. Que é exatamente, eu estou copiando aquilo que estava aqui em cima. Só que eu não estou escrevendo isso aqui. Então, eu não estou fazendo essa hipótese. Estou dizendo isso. QJ, PIJ para I diferente de J, dividido por H, converge a um certo número, maior ou igual a zero. E a derivada na diagonal converge, aqui a derivada na diagonal é um número que é menos a soma desses. Tá? Então, eu tenho esses números, lambda I e QJ. Tá bom? Essa é a hipótese que eu tenho agora. Então, eu tenho QIJ, que representa a taxa com que passa de I para J, né? E lambda I, que representa a taxa com que você salta quando está em I. Tá bom?
Então, no exemplo anterior, lambda i era isso. Mas isso aqui é só no exemplo anterior. Agora, eu não estou supondo o exemplo anterior. Tá? Essa é a diferença principal. Não estou supondo o exemplo anterior, mas quero ver como fazer, tá bom? Então, meu objetivo é saber se nessa situação eu posso construir o semigrupo e posso caracterizar, posso construir o processo e posso construir o semigrupo. Né? Isso aqui, semigrupo, se você pensa do ponto de vista de análise, vamos dizer, né? Matematicamente é isso. E se a gente pensa probabilisticamente, a gente quer construir um processo, quer dizer, como que a distribuição dos saltos, etc. Como que evolui, né? São duas coisas, obviamente, que vão dizer mesmo resultado, mas que são modos distintos de olhar a mesma coisa, né? Um analista não olha isso aqui como um probabilista, não é da mesma forma necessariamente, né? Isso depende muito, a forma com que a gente olha uma coisa, depende do interesse que a gente quer fazer, dar para aquela coisa em matemática. Um objeto matemático pode ser olhado de várias maneiras, né? Então, aqui eu quero agora fazer aquilo que a gente fez antes, nessa situação. E a hipótese principal que eu vou fazer é que esses lambda i's aqui são positivos e finitos, tá? Lambda i, eu vou supor que é positivo, que lambda i igual a zero significa que o i vai ser absorvente, não vai sair mais de lá. Né? E lambda i infinito significa que o i, você sai do estado i instantaneamente. Também é um pouco complicado. Né? Um não é interessante, o outro é complicado. Então, vamos olhar esse caso aqui. Tá? Não, o absorvente não é que não é interessante, mas se for assim, eu não tenho nada a fazer para ele. Né? Então, isso. Bom, para o que vem depois, como eu vou ter que colocar uma coisa pendurada no lambda, DDI, eu vou usar essa notação aqui, tá? Eu comecei com I assim, mas é mais conveniente ter o I desse jeito, com parênteses, tá? Então, quando aparecer agora na próxima página, lambda de I, é a mesma coisa que está aqui, tá bom? Tudo bem, gente? Tá? Então, eu quero agora saber como que eu faço, tá? Então, vamos imaginar, vamos tentar fazer meio que inspirado naquilo que a gente viu antes e ver se funciona. Né? O exemplo, imitando o exemplo anterior. Né? Então, lambda i deve ser a taxa com que você salta quando está em. Né? E, bom, como eu posso saltar para saltar para ij, é essa taxa, significa que a probabilidade de saltar para j, dado que eu estou saltando, deve ser esse número dividido pela soma desses aqui. Lembra? Quando a gente viu o Poisson e falou dessa propriedade, eu digo que essa é uma propriedade extremamente importante. Se eu tenho, né, dois Poissons independentes, né, e a soma, a sobreposição tem taxa a soma, e se eu vejo um processo de Poisson com aquela taxa da superposição, que é a soma, e jogo a moeda com probabilidade P, né, então eu vou ter um processo de Poisson com taxa P. Se eu quero saltar só com essa taxa, eu posso pensar que eu salto com a taxa toda, mas aí eu salto para J com a probabilidade que vai ser isso dividido pela taxa total. Né? Porque isso aqui, lambda i é a taxa com que eu salto. Então, no tempo, quando toca o relógio que tem uma taxa lambda i, eu sei que o meu processo vai sair de i. E ele vai sair de i, ele vai para um j com essa probabilidade. QIJ dividido por lambda i. Tá? Ele nunca vai ficar parado, porque, por definição, lambda i é a taxa com que salta. Então, quando tocar esse relógio, lambda i, ele vai saltar. Isso quer dizer para qual que ele vai saltar, vai depender da taxa. Isso aqui, porque nem todos os Q são iguais. Né? Estados diferentes têm taxas diferentes. Tá bom? Então, você tem aqui, o que você tem aqui? Uma matriz estocástica,
Petil é uma matriz estocástica, você vê, quando eu somar em J, vai dar 1. Né? Porque o lambda I é exatamente a soma dos Q e J somado em J, diferente de I. Então, a matriz estocástica tem a diferença que ela só tem zeros na diagonal. Tá? Ela sempre salta, a Petil. Então, a diferença em relação ao K é que o K podia não ter zeros na diagonal. Aqui ela sempre salta. Tá? Mas ela é muito análoga, tem um papel análogo ao da matriz K. Por isso que eu escrevi aqui um papel análogo, mas não idêntico. Tá? Tá bom? Então, eu tenho essa matriz, Petil, que vai me dizer como que o processo vai saltar, quando ele for saltar. Tá? E eu tenho as taxas com que ele deve saltar, quando ele está no estado I. Tá bom? Então, para o processo saltar, o tempo tem que ser uma exponencial, porque é um processo de Markov, o tempo de salto deve ser uma exponencial, pela mesma coisa que a gente já falou do Poisson. Então, eu vou querer uma exponencial, quando eu tiver em I, eu vou querer usar uma exponencial de taxa lambda I. Tá? Mas, nota que eu não sei muito bem quando que eu vou estar no estado I. Mas nota que se a gente tem uma exponencial de taxa 1, a gente fabrica uma de taxa lambda, simplesmente multiplicando a variável de taxa 1 por 1 sobre lambda, né? Parâmetro lambda na exponencial é um parâmetro de escala. 1 sobre lambda vezes uma exponencial de taxa 1 é uma exponencial de média 1 sobre lambda de taxa lambda. Tá bom? Então, o que eu quero é isso. Se eu estou em I, eu vou esperar um tempo exponencial com essa média, e aí eu vou saltar de acordo com o Petil. É simplesmente isso que eu quero construir. Eu quero saber se está bem definido. Se esse processo vai estar bem definido, mas é isso que eu quero. Se eu estou em I, a taxa com que eu salto é lambda I, e quando eu saltar, eu vou saltar de acordo com esse Petil. Tá bom? Então, para construirmos, vamos pensar, novamente inspirados no exemplo anterior, vamos pensar, antes a gente falou que tinha um Poisson. Agora, em vez de pegar um Poisson, eu vou pegar algo que é a mesma coisa que pegar um Poisson, mas só porque é mais conveniente escrever assim. Vou pegar uma sequência de variáveis I e D exponenciais de taxa 1. Né? Porque se eu pegar essas variáveis, eu posso construir um processo de Poisson que salta em tal 1, depois ele salta em tal 1 mais tal 2, etc, etc. Mas eu estou pegando os tempos entre ocorrências de um processo de Poisson de taxa 1. Aqui não tem lambda aqui nessa história, aqui nessa sequência. Tá? E vou pegar, como no caso anterior, uma cadeia a tempo discreto. Vou pegar essa, né? Então, eu vou pegar aqui o tal para me dizer o fluxo do tempo, e vou pegar essa cadeia Z, que agora eu estou chamando de Z-til, que tem essa matriz de transições P-til. Tá? E vou pegar os taus e os Zs independentes. Então, eu estou fazendo algo muito parecido com o que eu fiz antes. Tá? Mas tem uma sutileza diferente. Vai ficar... Tá bom? Então, eu tenho uma cadeia a tempo discreto, que tem essa matriz P-til, e tenho, a meu dispor, uma sequência de tempos I e D exponenciais. Tá bom? Bom, e agora o que eu faço? Bom, eu sei que se eu tiver no estado I, eu devo esperar um tempo, que é uma exponencial de média 1 sobre lambda I. Então, o que eu faço? Eu posso pegar o meu tal 1 e multiplicar por 1 sobre lambda I. Vai dar essa variável. Né? Então, eu faço isso. Estou usando esse fato aqui, né? Estou usando esse fato aqui, né? Se eu tiver lambda, um número positivo e tal, uma exponencial 1, então 1 sobre lambda vezes tal tem a distribuição exponencial
de taxa lambda, ou seja, de média 1 sobre lambda. Vamos esperar 1 sobre lambda. Então, vou usar isso, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa minha construção simplesinha, né? O que eu faço? Vamos dizer que eu começo num x0, que é o zetil 0, né, no estado inicial. Então, eu vou ficar aqui por um tempo qual? Bom, o tempo de salto tem que ser exponencial com média 1 sobre lambda desse valor. Então, eu espero exatamente esse tempo. 1 sobre lambda de zetil 0, que zetil 0 eu não sei quem é. Sei lá quem que for, pode ser qualquer elemento do estado, do espaço de estados. Vezes τ1. 1 porque é o primeiro salto, então estou botando τ1. Tá? Então, isso aqui é uma variável que vai ser uma exponencial com uma taxa lambda de Z0, zetil 0. Tá? A média 1 sobre lambda de zetil 0. Se o x0 é fixo, é i, isso é 1 sobre lambda i. Tá? Então, eu comecei em algum lugar, né? E eu vou esperar. O tanto que eu vou esperar depende, esse tempo que eu vou ficar no estado I, que seria o meu zetil 0, vamos dizer que é I, esse tempo que eu vou ficar é uma exponencial com média 1 sobre lambda I. Então, eu vou construir assim. Vou pegar uma exponencial padrão, taxa média 1, vou multiplicar por 1 sobre lambda I. Tá bom? Aí, tudo bem, eu pulei. Passado esse tempo, eu pulei para outra coisa, né? Estou nessa outra coisa. Agora, eu faço a mesma história. Só que agora, a taxa aqui é outra. Então, eu tenho que multiplicar a minha segunda exponencial, que vamos chamar de tal 2, por outro número. Porque como a taxa que eu tenho que ficar aqui é lambda desse sujeito aqui, que vai ser o zetil 1, né? Porque eu vou pular de zetil 0 para zetil 1, eu pulo para zetil 1. Fico aqui por um tempo, que vai ser o tal 2 vezes 1 sobre lambda de zetil 1, e pulo para o zetil 2. E assim sucessivamente, né? Então, se eu fizer isso, eu estou dando descrição exatamente disso que eu quero, né? Eu fico com uma taxa lambda i, se eu estiver no estado i, e aí salto de acordo com o petil. Tá bom? Então, se eu juntando isso, o processo que eu estou assim definindo, ele vai ser exatamente isso que está aqui nessa estrela aqui, né? Então, ele vai ser zetil 0 até o tal linha 1, ele vai ser zetil n entre soma até n dos tal linhas, maior ou igual a isso e menor que tal n mais 1, onde os tal linhas são obtidos assim. Né? No primeiro é lambda zetil 0, depois lambda zetil 1, etc, etc. Né? Porque o tempo que eu tenho que multiplicar depende de onde que é o estado que eu estou. Nem todos os estados têm a mesma taxa. Alguns ele gosta de ficar mais tempo, outros ele fica menos tempo. Né? Então, tá claro? A variável é essa aqui. Então, essa variável aqui representaria o tempo do enésimo salto. Você vê aqui, eu botei J de 0 a N menos 1, porque eu começo no 0, mas os taus eu indexei de 1 em diante, então eu botei J mais 1 e aqui J. Tá? Só por uma questão de notação. Tá? O tempo do enésimo salto agora vai ser esse. Então, você vê, se você conhece o zetil, desculpa, isso aqui são números. Então, se você conhece o zetil, isso aqui são somas de exponenciais independentes. Só que as constantes que estão ali variam, mas é uma soma de exponenciais independentes com parâmetros diferentes. Né? Não todos são iguais. Tá bom? Não precisam ser iguais. Como era antes. Tá bom? Então, para que esse processo esteja bem definido, o que a gente precisa? Bom, a gente precisa que todo número t, maior ou igual a zero, esteja em algum desses intervalos. Então, já estamos sabendo. O que eu preciso é que esses tal linha n,
tal linha 1 mais tal linha n, essa soma, convirja a infinito quando n vai para infinito. Né? Porque se ele não vai para infinito, significa que eu tenho explosão. Eu tenho infinitos saltos num tempo finito, né? Porque o tempo da enésimo salto para todo n vai estar menor ou igual a 100. Então, ele vai fazer saltos de qualquer número de saltos, todo número de saltos, antes do tempo 100. E aí, eu não sei definir o meu processo depois do tempo 100, vamos dizer. Então, a condição que a gente precisa é exatamente isso aqui, que é essa soma aqui seja finita, né? Tá? Então, você vê aqui entra os etil, mas aqui são exponenciais padrão. Então, se você tem os etil fixado, isso aqui são somas de variáveis independentes. Tá? A outra coisa importante é que o etil tem um nome importante chamado cadeia imersa. Tá? Então, o etil ele me diz exatamente por onde que vai passando o meu processo X. Só que ele não diz quanto tempo ele fica em cada estado. Ele só diz qual a trajetória que ele vai fazer, né? Porque o etil é por onde o seu processo vai passando, sem dizer qualquer coisa sobre o tempo que ele fica. O tempo que ele fica vai ser dado por esses taus multiplicado pelo lambda, que depende do z. Né? Porque o tempo que ele fica não é o mesmo para todo estado. Tá bom? Então, eu tenho uma construção bem simples, mas para que ela faça sentido, eu preciso disso. Né? Senão, ela pode não fazer sentido. Aí você me pergunta, será que isso aqui vale sempre? Né? Você facilmente verifica que se o S for finito, isso vale sempre. De fato, isso vale sempre que o lambda for limitado. Tá? Mas vamos ver por que vale sempre, né? Bom, se o S for finito, essa definição funciona e, de fato, esse processo é um processo como aquele que a gente falou antes. Né? Por quê? Como é que você pode ver isso? É mais um exercício das propriedades do Poisson. O S sendo finito, eu tenho um número finito de lambda-is. Se eu tenho um número finito de lambda-is, o máximo deles é finito. Né? Tem um número finito de lambdas, o máximo, todos são finitos, o máximo é finito. Né? E agora você pode pensar na seguinte cadeia, na notação anterior. K de IJ vai ser 1 sobre lambda barra Q de IJ se o I for diferente de J. E na diagonal eu ponho o que ficou sobrando. Né? Porque lambda I não é necessariamente igual a lambda barra, alguns são menores. Então pode sobrar alguma coisa. E eu digo que se você fizer o exemplo anterior com lambda barra no lugar de lambda, e essa matriz K, você vai ter exatamente o processo que nós acabamos de falar. Então, aqui eu chamei de Z, a cadeia com matriz de transição K. Então, K é diferente do petil. K é isso que está aqui. Petil era QIJ dividido por lambda I. Aqui eu estou dividindo por um número maior. Então, a soma pode dar menor que 1. Certo? Se você fizer isso, você vai dizer, bom, aquele exemplo anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um Poisson que tem taxa lambda barra. Constante. Tá? Então, eu estou olhando variáveis, é como se eu pegasse aquela exponencial e estou multiplicando sempre por 1 sobre lambda barra. Tá? 1 sobre lambda barra, sempre. Tá? E estou olhando uma cadeia que tem essa matriz de transição K. E eu digo, se você faz isso, você tem exatamente o processo que você quer. Né? É a mesma coisa. Por quê? Aqui, o que você está fazendo? Você diz, bom,
O meu relógio, vamos dizer, eu queria ver qual é o tempo do primeiro salto. Vamos pensar assim. Eu estou num estado I e eu quero olhar o tempo do primeiro salto. Ele tem que ter, é uma exponencial de taxa lambda I. Tá? Do jeito que está aqui, vamos dizer que eu começo Z0 aí. Né? O tempo do primeiro salto, o que vai ser? Bom, a primeira vez que o Poisson tocar, lambda barra é maior do que lambda I, pode ser. Então, 1 sobre lambda barra é um tempo diferente daquele que eu quero. Tipicamente menor, porque a taxa é maior, 1 sobre ele é menor. Né? Então, mas quando tocar esse relógio do Poisson, o que eu faço? Eu vou acionar a minha cadeia, que tem matriz de transição K. Mas o K de II vai ser exatamente aquilo que está sobrando. Lambda barra menos lambda I, né? Dividido por lambda barra. Tá? Certo? Então, a matriz K tem uma probabilidade positiva de continuar no I. Então, eu só vou saltar mesmo quando não der isso aqui. Ou seja, eu vou só saltar com a probabilidade lambda I dividido por lambda barra. Porque essa é a probabilidade que eu não salto. Salto com essa probabilidade. Mas se agora você pegou um Poisson que tem taxa lambda barra, e você jogou a sua moeda com um P, que é lambda I por lambda barra, resultado, você tem o Poisson com taxa lambda I. Eu estou falando do Poisson, mas de fato eu só estou olhando uma exponencial, um salto, vai dar na mesma. Não? Então, por esse motivo, por aquilo que a gente falou, se você pega um Poisson que tem uma taxa maior do que o necessário, mas aí você vai com a sua moeda e corta, você só, não necessariamente pula, né? Você só pula com a probabilidade certa, com essa probabilidade você não pula, você vai adquirir a taxa que funciona, que é lambda I. Né? Então, se os lambdas forem menores ou iguais a um lambda barra, você sempre pode fazer isso. O fato de S ser finito não é importante. O que é importante é que o máximo dos lambda I's é limitado. Porque aí você sempre pode pegar um Poisson exagerado, você pode pegar o máximo das taxas, e quando você estiver num estado I, você só vai pular com a probabilidade que é o lambda I dividido pelo lambda barra. Né? Porque aí você vai realmente pular com a taxa lambda I. Tá? Então, isso é extremamente importante e eu quero que fique bem claro. Ou seja, se ainda não estiver bem claro, você tem que relembrar que exatamente essa propriedade que a gente usou. Você tem um Poisson de uma taxa lambda, de uma moeda, P, independente do Poisson, aí se você só vai fazendo vai olhando as ocorrências do Poisson e joga a moeda, vai pegar só a primeira que der cara, né, que tem taxa P, probabilidade P, você vai obter um Poisson com parâmetro lambda vezes P. Então, aqui no caso, era o lambda barra vezes lambda I sobre lambda barra, então vai dar a lambda I, que era o que você queria. Tá? Então, sempre que os lambda I são limitados, essa nossa construção aqui funciona, né? E você pode pensar no exemplo anterior. Mas nota que a cadeia Z, que está escrita aqui com a K, ela não é a mesma que a cadeia Z-til, por isso usei o da notação. Porque a cadeia Z-til já está... A cadeia Z-til pula sempre. Essa não pula sempre. Ela não pula sempre porque ela tem que se adequar ao fato que você usou um Poisson com uma taxa maior. Tá? Então, mas os processos, o X obtido assim, é o mesmo que o X que a gente definiu aqui. Tá? Então, aqui eu não posso escrever X é um NT, certo? Porque NT é uma coisa de taxa constante. E aqui não é. Você vê que o tempo que você fica em cada estado vai dependendo do lambda daquele estado. Então, por isso que esses
tal 1, tal n, eles não são somas da mesma variável exponencial. Tem taxas diferentes. Tá? Mas, com isso, a gente vê que, pelo menos no caso de ser limitado, está sempre bem definido. Né? Agora, eu gostaria só de ver, bom, quando S é infinito, pode ser que não seja limitado. Se o S for finito, automaticamente é limitado, bem definido. Se o S for infinito, é óbvio que funciona quando é limitado, e quando não é limitado, nem sempre pode ser que nem sempre funcione. Aqui tem os exercícios, que é exatamente isso que eu falei. Verificar que essa definição coincide com aquele outro processo. Mas isso é exercício. Então, eu digo, quando S é infinito, pode ser que não funcione. Vamos ver um exemplo simples, que você vai ver que pode não funcionar. Vamos supor que o meu S é 0, 1, 2. O meu processo, ele só vai para frente, é como o Poisson, ele só vai para frente. Tá? Então, ele começa no 0, fica parado um certo tempo, pula, vamos dizer que foi no 0, não importa. Pula para o 1. 0, 1. Aí ele fica um certo tempo aqui e pula para o 2. Então, o outro pula para o 3, etc. Né? Então, o que pode dar errado? Pode dar errado que as taxas com que ele vai pulando vão crescendo tão rapidamente que ele vai ter infinitos saltos antes de um tempo finito. Porque você vai ficar... Né? Vamos dizer aqui uma coisa determinística, só para você entender. Vamos dizer que aqui a taxa era meio, então ele fica um tempo de média 1/2. Aqui a taxa não, aqui vamos dizer que a taxa era 1. Ele ficou um tempo de média 1. Vamos dizer que aqui a taxa era 2. Então, ele ficou um tempo de média meio. Vamos dizer que aqui a taxa era 4. Ele vai ficar um tempo de média 1/4. E assim vai. Como a série 1/2 na N converge, né? Então, você vai ter infinitos degraus, cada vez mais rapidinho, mais curtinho, que vão acontecer antes do tempo 2, né? Digamos, em média, né? Isso é só a média, esse conta que eu fiz. Mas a média sendo finita, a variável é finita. Tá? Então, se você tiver essa situação, que a cadeia Z-til é trivial, ela só vai para frente. Né? O Z-til é o Z0 mais Z-til N é Z0 mais N. Não passa para frente, sempre. Ou seja, processo de nascimento, se chama isso. A gente vai ver. Tá? Mas as taxas vão crescendo muito rapidamente, de modo que essa série convirge. Né? Porque se essa lambda i cresce, 1/lambda i é pequeno, tem uma chance que isso convirja. Por exemplo, não precisa ser 2 na i, como eu falei, pode ser i ao quadrado. Já é uma série convergente, isso aqui vai... Né? Se cada vez vai duplicar a taxa, vai duplicar, não, vai pegar o quadrado, a taxa lambda i é i ao quadrado, não dá para dizer de outra forma. Também vai dar problema, né? E a maneira pela qual você vê que dá problema é porque se esses números, se essa série converge, então essa série aqui, ó, você pensa aqui é lambda i, né? Porque é determinístico o Z-til. Né? Essa série aqui vai ter o valor esperado dela finito, porque o valor esperado dessa série é exatamente 1/lambda, aqui é determinístico, no caso, pelo valor esperado de tal, que é 1. Né? Mas se uma variável aleatória tem valor esperado finito, ela tem que ser finita. Então, significa que você vai ter infinitos saltos num tempo finito. E depois desses infinitos saltos, o seu processo aqui não está bem definido. Tudo bem, você podia dizer, eu recomeço de outra maneira, mas já é outra história. Dá para fazer, mas esse... Tá bom? Então, uma condição... aqui é um exemplo que não funciona, só isso. Deixa eu fazer um exemplo em que os lambdas não sejam limitados, podem crescer do jeito que você quiser,
mas que você vai ver que funciona. Imagina o seguinte, que depende da cadeia acetil. Tá? Por quê? Porque o que você quer que seja infinito é isso aqui. E aqui está envolvido o zetil, né? Então, você imagina assim, os lambdas aí crescem muito, mas você imagina que o zetil fica voltando ao mesmo estado. Né? Você imagina que a cadeia petil seja recorrente, irredutível e recorrente. Então, ele fica voltando. Se ele fica voltando, significa que esse número que está aqui, ele vai ficar se repetindo. E se você tiver infinitos, que é o mesmo número, só aqueles já vão ir para o infinito, né? Porque se você vai ter 1 sobre lambda tio, vamos chamar lambda tio, tal 1, mais 1 sobre lambda tio, tal 50, mais não sei o que, você vai ter infinitos desses, vai dar infinito, porque essas coisas aqui são exponenciais, taxa 1. Então, pode ser que saber se está bem definido ou não depende única e exclusivamente dos lambdas, depende do Z tio também, que é a cadeia imersa, tá? Então, a gente, na próxima aula, vai começar a estudar essas cadeias, nós já temos uma maneira de construir, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, então, essa cadeia, onde é que está o nome dela aqui? Essa cadeia imersa, né? Talvez eu não tenho um desenho aqui, cadê? Não tem, não. Ah, uma coisa assim, certo? Tem um negócio assim, né? Vai ficando um certo tempo, só que esquece aqui, esses S's são os meus, aquela soma de tal linha I dividido pelos Z. Eles não são somas de exponenciais I e D, mas são os tempos de salto, tá? Então, eles dependem de onde que eu estou, tá? Mas esquece isso agora, só pensa nessa figura. Se você tem uma figura assim, né? Um desenho assim, um processo assim, e você só olha a proporção de tempo, né? Se você olha só, por exemplo, se a gente está interessado na medida de distribuição estacionária, a distribuição estacionária da cadeia discreta, que seria a cadeia imersa, né? Que não é essa aqui, tá? Ela me diz a proporção de tempo que a cadeia imersa passa num estado. Mas isso não corresponde à proporção que o processo passa naquele estado, né? Porque você vai ter estados que vai ter um lambda muito pequeno, significa que você vai ficar muito tempo naquele estado. E outros que vão ter um lambda grande, significa que você vai sair rapidamente, tá? Então, a distribuição estacionária da cadeia imersa, que é essa zetil que eu chamei aqui, não vai ser a mesma do processo. Então, a gente tem que entender como achar a distribuição estacionária do processo. Porque isso aqui só me diz por onde que eu vou passando, mas não diz quanto tempo que eu fico em cada estado. A cadeia imersa é isso. Tá? Então, mas isso a gente vai, então, discutir na próxima aula, e também vamos olhar um pouquinho a equação diferencial do P, mas eu não quero gastar muito tempo, mas eu quero comentar um pouquinho, né? Porque eu falei da derivada no zero, mas eu não falei numa equação diferencial. Você diz, bom, tudo bem, você tem uma exponencial, você tem uma equação diferencial, mas é bom entender quando que o semigrupo satisfaz, tá? Porque ali a gente fez alguma coisa um pouco informal, né? Que funciona tudo certinho nesse exemplo, mas não para o caso absolutamente geral. Então, isso vai ser o meu plano para a aula de sexta. Eu vou suspender aqui essa gravação.